Olá pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Clara Fernanda E eu me chamo Tiago Oliveira. e estamos aqui para apresentar a primeira versão do nosso podcast. Mente quase aberta. Além do mais, a curiosidade é a chave que desbloqueia as portas do conhecimento. Para a nossa primeira edição, decidimos debater sobre uma indicação de livro do nosso querido professor Fernando, que nos recomendou Quincas Borba. De forma geral, ela é mais uma das obras de Machado de Assis, esse escritor tão famoso, que narra a história do nosso protagonista Rubião, que saiu de um simples professor para um grande... Um ricaço da época. Para um ricaço da época. No entanto, por conta da sua ambição, que não era pequena, acabou perdendo tudo e saindo como louco no final da história. Vai ser isso. Então, no começo do livro, ele já mostra entrando no nosso protagonista, Rubião. Mostra que no passado ele era um professor miserável que não tinha muito... E não tinha condição nenhuma. Não tinha condição nenhuma. E acabou virando um ricaço por causa de uma tragédia que rolou, porque a irmã de Quincas Borba e depois Quincas Borba acabaram morrendo, e Quincas Borba, já que ele era um homem muito solitário e não tinha nenhum amigo de fato, só tinha Rubião e a irmã dele, ele deixou toda a herança para Rubião. Só explicando, gente, Quincas Borba tem dois Quincas Borbas nesse livro. Tem o Quincas Borba homem e o Quincas Borba cachorro. Quincas Borba homem morreu logo no início do livro, infelizmente. E como forma de eternizar a memória dele, nomeou o cachorro com o próprio nome. Exato, porque ele pensava que ia morrer primeiro que o cachorro, e de fato morreu primeiro que o cachorro, então ele queria eternizar de alguma forma a memória dele. Homens. Ele era aquele simples professor que era amigo de Quincas Borba homem, que era um homem extremamente rico, de muitos bens e fortuna, que tinha uma irmã conhecida como Piedade e que não muito depois iria se casar com Rubião. Só que por conta de uma doença que ela tinha, infelizmente morreu. Não muito tempo depois, Quincas Borba, ele também veio a falecer, mas o livro ele pega e explana que antes mesmo disso ele fez duas coisas. A primeira foi ir para o Rio para passar toda a fortuna dele para Rubião, e o segundo foi o nome dado ao cachorro, que foi o nome dele próprio. E é isso. Que como forma de eternizar a memória dele, já que ele acreditava que iria morrer primeiro que o cachorro e morreu, E de fato morreu. Ele quis expressar a ideia de eternizar a lembrança dele, dando o próprio nome para o cachorro, já que ele tinha um apego muito grande ao animal. E dava para ver que o animal também tinha um apego enorme a Quincas Borba, e a gente pode até falar, e é falado no caso, que o único amor verdadeiro desse livro, que foi retratado nesse livro, foi o do cão. Porque... Nossa, do cão! Do cachorro! Cachorro! Tá, repreendido, cão. Do cão. Do cachorro. Por conta que ele acompanhou tanto o Quincas Borba quanto o Rubião em todo o processo, e mesmo ele sofrendo maltrato e tudo mais, mesmo ele não tendo o mesmo carinho que Quincas Borba dava a ele ainda continuou sendo o mesmo, meigo e um amorzinho. Eu acho que até a gente pode retratar isso na vida real, que muitos da nossa espécie, infelizmente, não retratam o amor como algo puro, e sim como algo que a pessoa tem que lidar. Exato. Não seria aquele amor que você não quer nada em troca. É sempre algo em troca que a pessoa quer. Pode ser tanto quanto afeto, quanto como dinheiro, como acabou acontecendo no livro.
pé prendido no cão. Aí, bom, e mais pra frente, ele mostra como o Rubião ele ficou extremamente envergonhado, porque meio que ele obteve todo esse lucro, conquistou tudo isso, com base na morte de duas pessoas, a futura mulher e o melhor amigo dele, E futuro cunhado. e futuro cunhado. Aí ele meio que ficou com esse sentimento de culpa por estar se beneficiando na morte de duas pessoas queridas. Estaria chorando em Dubai. Ele também mostra nesse início, enquanto ainda está nessa perspectiva de futuro, que Rubião ele era muito amigo de Cristiano Palha, o que não era muito bom porque ele fez ele tomar decisões horríveis, para não dizer outras coisas. E a gente pode ressaltar que eles foram meio que os primeiros que ele conheceu dessa grande sociedade que ele estava começando a fazer Deu parte. aquela confiança legal para eles. Exato. E também é bom ressaltar que esse tal Cristiano Palha, ele é casado, né, com Sofia Palha, que era uma mulher extremamente elegante e muito bonita. E ela também, né, por onde passava, encantava muitas pessoas e um dos que caiu no charme dela foi o Rubião. Pois é, homem safado. Safadíssimo. Depois de todo esse spoiler que o livro dá a respeito do futuro de Rubião, ele mete a marcha ré e volta com tudo na vida do protagonista. E daí a gente se depara com o início, onde todo mundo ainda estava vivo. Rubião, ele não era rico, era apenas um simples professor ainda, porém amava o que fazia. Era um homem com poucos amigos, porém ele tinha a Quincas Borba, que ele considerava quase como um irmão, e também a sua futura mulher, Que não foi futura mulher, mas que infelizmente não foi. no capítulo 4 rolou uma coisa que eu achei deveras interessante, que nesse capítulo ele mencionou uma outra obra dele, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi lançada 10 anos antes e foi a primeira aparição de Quincas Borba, no caso. Ou seja, a gente vai ver que dentro de uma obra ele já incluiu outra. Aí Machado de Assis ele já veio com essa ideia de incluir outras. Ele conseguiu aproveitar os recursos de uma obra para inserir em outra. Também nesse capítulo é falado a causa da morte de Piedade, que foi Preolis. E também a gente fala um pouco sobre a solidão de Borba, que é enfatizado que ele só possuía uma amizade, ele achava que só possuía uma amizade verdadeira, que era Rubião. De fato, dava para perceber que ele não tinha muitos amigos, afinal, na minha opinião, meu Deus, na minha opinião, a riqueza meio que traz a solidão, porque muitas pessoas que se aproximam não é pelo que você é em si, é mais pela questão da sua riqueza, como se aproximaram de Rubião. Exato. Na obra. E como o livro bem retrata que houveram muitas amizades falsas durante toda a obra, né? De se tratar de algo aproveitador, de procurar algo em troca. E pleures é uma doença do pulmão. E isso dá uma crítica à nossa sociedade, na verdade, Thiago. Exatamente, Fernanda. Qual é a crítica que você percebe, Fernanda? A sociedade é baita interesseira, só busca o que é melhor para ela mesma. Exato. E que muitas das relações que são apresentadas no livro é buscando conquistar algo. Sinceramente. Bom, daí outra parte muito interessante do livro é no capítulo 5, que é nessa parte que finalmente é feita a distinção entre Quincas Borba, homem e cão.
E que é como a gente tinha explicado, Quincas Borba, ele já acreditando que iria morrer primeiro do que o animalzinho dele, ele meio que tendo o pensamento de eternizar a memória dele Se mesmo, eternizar. nomeou o próprio cachorro com o próprio nome. Quincas Borba. Então é muito importante também ser feita essa distinção, essa distinção de quem são os Quincas Borba. Tem o homem, que é o dono, e tem o cão, que é pet do dono. Que era, porque ele faleceu. Exatamente. E- Também nesse livro é dado uma mega apresentação do cachorro, além de dizer também que Rubião ele meio que tinha uma rivalidade com o cachorro, já que Rubião era muito amigo de Quincas Borba, homem, e o cachorro também tinha uma afinidade enorme com Quincas Borba, homem, mas também era muito apaixonado assim, ó, por Rubião. Daí, Rubião, aqui, ó. E Rubião, ele dá uma descrição muito legal do cachorro. Ele, em um trechinho, diz que é um cachorro, um bonito cachorro, meio tamanho e de cor de chumbo, pelo cor de chumbo, malhado e preto. Ou seja, a gente já tem mais ou menos uma noção de como era o cachorro. Deixa eu ver. É apresentado no capítulo 6 de Quincas Borbas. Quincas Borbas. A gente pode analisar ela a partir de um seguinte trecho. 2. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. E a paz, nesse caso, é a destruição e a guerra é a conservação. O que podemos ver disso, Tiago? A gente analisando primeiramente essa primeira, né? Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Desde quando a guerra ela é benéfica? Porque a gente sempre retrata a guerra como algo ruim, como algo que de fato traz destruição pra gente. Mas se a gente for ver pela filosofia do livro, é algo totalmente diferente. E o segundo texto que ele apresenta é a paz, nesse caso, é a destruição, e a guerra é a conservação. E é daí que a gente mergulha na filosofia do livro, que a gente entra em outra historinha que é um estilo muito interessante do narrador. Ele se baseou em outra história para poder explicar Assim, a relação do momento. Exato. Que é daí que a gente pega, dá uma pausazinha no livro para entrar na história das batatas. Então, como é que começam as histórias das batatas? Temos duas tribos e tem uma porção de batatas que as duas poderiam se alimentar facilmente delas. Só que o problema é que não temos batata suficiente para as duas. E um pouco mais à frente teria um caminho bem desafiador, que se eles conseguissem passar por aquele caminho, eles conseguiriam uma comida que desse para uma variedade de alimentos para eles. Exato. Só que a batata que eles tinham não era suficiente para manter as duas tribos durante esse percurso inteiro. Exato. Daí que entra essa ideia da frase: a paz nesse caso é a destruição e a guerra é a conservação. Já que as batatas não seriam suficientes, se as duas tribos elas aceitassem entrar em consenso, as duas morreriam por falta de alimento. Exato. Se elas entrassem em guerra e acabassem destruindo a mais fraca e a mais forte, conseguindo de fato as batatas, elas conseguiriam passar por aquele percurso sem problema algum. E ter acesso a toda essa variedade de alimentos. E a gente pode até comparar com a teoria do ciclo da vida, certo? Que os mais fortes é o que sobrevivem às mudanças, os mais fortes é que sobrevivem àquilo. E os mais fracos perecem. Daí se destaca mais um ponto interessante do livro. Os fortes sempre vencem, os fracos sempre são destruídos. E aos fortes, as batatas. Exato. Já no puxado para o 8º capítulo, a gente dá esse salto do 6º para o 8º, é apresentada a viagem que Quincas Borba faz para o Rio de Janeiro. Ele já se sentindo mal, meio dolorido, assim, já sentindo aquela pontada assim, da morte? A morte brincando com ele, como se fosse um bonequinho de voodoo. Cadê tu?
sentindo a dorzinha assim no peito batendo, ele já prevendo que não tinha muito tempo de vida, ele vai para o Rio de Janeiro fazer o grandioso testamento e passar para o mais merecedor toda a sua herança. E esse tão fabuloso foi Rubião. Exato. Já lá pro capítulo 11, vem tão esperada por alguns a morte de Senhor Joaquim Borbas dos Santos, mais conhecido como Quicas Borbas. Ou seja, a nossa estrelinha que até agora deu com esse papel tão importante, bate as Nossa botas. estrelinha bondosa. Bateu as botas. Bateu as botinhas. E lá para o capítulo 12, a gente percebeu que Rubião não gostava de fato tanto do cachorro do nosso querido Quicas Borbas. Continuando. Então, quando ele percebeu que seu amigo morreu, no caso avisaram ele que seu amigo morreu, logo ele quis se desfazer do cachorro de Quicas Borbas. O que é que ele fez? Ele doou o cachorro para sua comadre Angélica. Ou seja, a gente percebe daí a relação entre Rubião e o cachorro e dos dois para com Quincas Borba. Exato. Todos eles gostavam muito de Quincas Borba homem, porém um não batia com o outro, o santo não bateu. A rivalidade. Tanto que quando, como você acabou de falar, né? Quando o Quincas Borba homem morre, Rubião já tem essa ideia, vou me livrar dessa peste desse cachorro. Bom, daí a gente já dá mais um salto enorme e fica entre o capítulo 16 e 17, que depois de descobrir, depois com o tempo, né, que ele já tinha doado o cachorro carinhosamente para sua comadre Angélica, Tão carinhosamente. que ele vai atrás de saber sobre a herança, que ele já tinha certeza que ele tinha alguma parte da herança. Exato. Ele descobre, né, recebe a bomba. Que a única condição que ele precisava cumprir para ter sua parte da herança, que no caso ter nem era toda, sua parte, era toda a herança, era só para ele a herança. Só para ele a herança. Só para ele. A condição era cuidar do cachorro. Que cachorro? Se ela já se livrou do cachorro na primeira oportunidade que teve. Daí ele volta, ele inventa a maior mentira do mundo para a Angélica, dizendo o quanto ele estava com saudade do cachorro, como o cachorro era importante. E o cachorro, como ele foi exposto na obra como a figura de amor verdadeiro e de empatia, ele já estava meio ruinzinho, porque estava longe de Rubião. E o cachorro não tinha intriga com Rubião. Era Rubião que era bem da vida com o cachorro. Na hora que Rubião foi atrás do cachorro, o cachorro foi em direção a Rubião, todo feliz, saltitando, pulando, porque o seu companheiro tinha voltado. Daí, pega de volta o cachorro e partiu conquistar toda a herança. E daí fica o questionamento. Isso era sentimento verdadeiro ou se tratava apenas de interesse? Conseguiu o cachorro de volta. Já no capítulo 21 é quando o Rubião conhece o casal Palha, que no caso a gente falou que era Cristiano Palha e Sofia Palha. Exato. Nesse meio tempo, o Cristiano, querendo ser aquele bom amigo, se disponibiliza para administrar todo aquele dinheiro, já que ele nunca teve aquela noção, já que ele era um professor com quase nada de grana e do nada ele teve aquela grana extraordinária e de fato foi por interesse de Cristiano. Ele decidiu meio que tentar administrar e ainda pegar um pouquinho do dinheiro para si. Bom, no capítulo 28, ele é um pouquinho mais extenso, mas ele expõe duas coisas. A paixão que Rubião, a paixão que ele tinha por Sofia Palha, que já era uma mulher comprometida. Porém, como tinha dito, né, é uma mulher extremamente bonita, muito atraente, e que mais pra frente ele dá várias descrições do quão bonita ela era. Daí, ele, né, declara toda a sua paixão por Sofia, como ele ama ela, e também aparece de como o cachorro era tratado. E num trechinho do texto, se eu não me recordo bem, ele fala que o cachorro
pulando ao redor dele, brincando. Ele se irritou e meio que recuou. Quando o Rubião chamou o cachorro novamente, ele foi Correu. pulando, feliz, saltitando, sabe? Ou seja, é mais uma prova de que o único amor verdadeiro que tem, né, na obra inteira era o do cachorro. Que mesmo depois de ser maltratado, quando o dono, que tinha acabado de bater nele, chamou, ele voltou no mesmo amor de sempre. Dá pra ver como o amor desse cachorro era puro, né? Já lá pro capítulo 45, descobrimos que Rubião fornecia quantidades imensas de dinheiro para o Casal Palha. Como a gente já tinha falado, o Casal Palha eram pessoas que gastavam muito dinheiro, especialmente Sofia Palha, com vestidos, coisas de festa. Queria manter, né, um padrão de vida Exato, luxuoso. queriam manter o padrão, vamos dizer assim, da elite, entre muitas aspas, da época. No final das contas, eles ficaram devendo fortunas para Rubião. Exato. Passou um pouquinho e finalmente é apresentado que Sofia, ela finalmente toma coragem e depois já está bem exausta de todas as cantadas que E Rubião fofoca faz. para Cristiano sobre as ações do Gavinha. Exatamente, uma fofoca até Olha, neguinho, eu tô explosiva. tentando te roubar, vê se... Mas a reação é o que a gente menos pode acreditar. Sofia, ela conta finalmente para seu querido cônjuge que o sócio, entre muitas aspas, deles dois, estava dando em cima dela, já tinha soltado várias cantadas e que estava tendo alguns toques, meio que inapropriados contra a vontade dela. E ela achando que ele estaria a favor dela, pra se afastar dele e tudo mais, como ela já havia pedido a ele nessa conversa para eles se afastarem. Ele deu a notícia. Então, querida, nós não vamos se afastar, não. Por Estamos quê? devendo muita grana, meu amor. Então faz o seguinte, Sofiazinha, querida do meu coração. Aquieta. Aquieta, tá? Vai se aquietando. Aguenta. Aguenta que a gente não tá amor. podendo. A gente não tá podendo. Acabar com isso. Esse tá seu vestidinho, sabe quem tá pagando? Não sou eu. É ele. Não sou eu. Então aguenta as Bora cantadas, se vida. aquietar. Quando ele fizer uma cantata, você apenas sorri, acena e corre. Fala kkk. Mais pra frente, a gente se depara com outro personagem, que não é muito mencionado, mas que aconteceu algo que a gente não esperava. Sofia Palha, ela, né, tinha isso de uma pessoa aproveitadora, porém muito bonita e correta, já que quando ela recebeu a cantada de Rubião, ela teve a atitude mais nobre de todas. Contar para o marido. Ela poderia ter feito o quê? Rubião. Se aproveitado já que ele... Ou também, já que ele estava meio enrolado assim, chegar, já que estamos aqui, né? Já que a gente tá aqui, por que você não me banca? Exato. Ela teve a atitude mais nobre que foi contar a verdade. Exato. Daí, mais ou menos por volta do capítulo 65, outro personagem aparece. Esse tem o nome de Carlos, que também se encantou demais por Sofia. Todo mundo se apaixonou por Sofia, galera. É o Alecrim Dourado. Alecrim Dourado, dona da beleza. Que pega, mais uma vez, encanta esse pobre coitado, só que dessa vez foi diferente. Ele fez uma cantada pra ela e ela gostou. A gente vê que ela tem uma preferência, né? Ela é meio taradinha. Ela é meio taradinha, safadinha, essa querida. Safada. Ela não gosta de pegar rico. Ela gosta de pegar pobre, mas ela gosta de usufruir do dia do rico. Se o Rubião não fosse rico, com certeza ela teria na dele. Ela teria pego já ele. Exato, já teria comido. E a gente dá um mega salto dessa vez para o capítulo 71. Que aí a gente percebe de como Sofia ela gostou da declaração que Carlos fez para ela, de como ela ficou se lembrando de todas as palavras que ele disse, do jeito dele, ficou recordando sobre ele. Agora ela não deu credibilidade nenhuma para a declaração de Rubião. Já lá pelo capítulo 77, um pouquinho mais à frente, 6 casos à frente, no caso. Apenas uma quantidade bem breve. Uma quantidade pequenininha.
aparece uma prima de Sofia. E de maneira tanto quanto sagaz, Cristiano tenta casá-la com Rubião. Já que ele pensou, nossa, se ele se casar com ela, o dinheiro vai pra nossa família. Não, nós. repara, o Rubião tava dando em cima de quem? De Sofia, que era mulher de Cristiano Palha, o tal sócio, eu fazendo com os dedos todos, um tal sócio de Rubião. Só que de repente, assim, o destino, né, não duvido nada, uma prima de Sofia, ela pega e resolve dar as caras, né? E Assim, o nome da querida, né, Benedita, Benedita. Benedita, a Me queridíssima, lembrou de piedade. exatamente, ela pega e aparece, resolve dar as caras. E Cristiano pensando, eu não quero perder nem minha mulher, mas eu também não quero perder, ó, Então, o ele Mone. matou 2 coelhos numa cajadada só. Exatamente. Exato. Ele pegou e fez o quê? Olha, minha querida parente, por que você não faz uma coisinha para nos ajudar, já que você resolveu aparecer? Você já faz um favor para nós. Você pega, se casa com esse nosso sócio e o dinheiro meio que vai ficar agora entre a nossa família inteira. Família. Se não acabar morrendo do nada, fica o dinheiro para as vozes. Exatamente. Agora a pergunta era o quê? Qual dinheiro, né, minha gente? Que tinha isso ainda. Tinha só. Que isso, de aqui, dinheiro. Que, como fala, ele era um casal que gastava muito. Horrores. Então, o que eles iam ter na família eram as dívidas. Exato. Daí a gente vai sentindo no coraçãozinho dele. Entendeu, minha gente? Ele tava sentindo um vazio assim, muito grande no coração dele. Ah, eu tô na sociedade. Eu não faço nada na sociedade. Exato. Entendeu, Lara? Aí ele, não. Faz o L. Faz o L. Aí ele pensou o quê? Eu vou doar dinheiro, né? Eu vou chegar. Toma, pobre. Toma, pobre. Você quer quanto? 100, 200, 1 milhão? Toma. E a gente vê aqui que Rubião copiava nosso querido Tiago. Porque Tiago ajuda os pobres. Ele é referência. Só que ele não foi enganado por mulher e nem por homem. E daí fica um ditado popular que a gente lembrou agora, né? Dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. O dinheiro chegou tão fácil nas mãos de Rubião. Pegou das pessoas que conheciam muito, bateram as botas, a fortuna veio toda para mim. Do mesmo jeito que esse dinheiro veio fácil para a mão dele, ele saiu ainda mais fácil, porque ele começou a se sentir inútil naquela organização que só servia para tirar dinheiro dele. E ele começou a perder mais dinheiro, porque eu não estou fazendo nada. Vou entregar esse prazo. Vou dar grana para a população. E ele acabou, uma coisa que muitas pessoas que não têm dinheiro e acabam recebendo fácil, como o Thiago falou, eles meio que não sabem administrar por não investir aquele dinheiro em si. Por não ter um conhecimento naquilo, não ter passado por um processo, às vezes. E acabar em si encontrando pessoas como o Rubião encontrou, né, o casal Palha, que... maliciosos. Exato, que não queriam em si ajudar, mas queria se ajudar. Daí a gente vê isso que, como o Fernando tinha dito agora, né, por não ter passado, por exemplo, se você passa um mês trabalhando duro para conseguir ganhar o seu salário, você vai valorizar, vai administrar, eu vou dividir para gastar com isso, isso e isso. Exato. Rubião não, ele não fez esforço para ter todo esse dinheiro. Ele não sabia o tanto do valor que aquele dinheiro tinha. E ele não soube administrar, ou seja, quando ele viu que não tinha um objetivo certo para ele usar aquele dinheiro, ele fez o que veio na mente dele. Eu tenho tanto dinheiro assim, eu vou começar a distribuir. Por isso que a maioria das vezes, fala que os mais velhos têm mais sabedoria, porque a sabedoria vem conforme o tempo, vem conforme a luta da pessoa. E já que Rubião não passou por aquilo, não passou pelaquela luta, pelaquela conquista... Ele não tinha toda essa sabedoria. Ele não poderia nem imaginar aquela sabedoria como Quincas Borba deveria ter. Exatamente. Que infelizmente não foi abordada tanto isso. Ok, e stop de novo. Então, galera, fica a reflexão para a gente. Era bondade ou era inocência? Na nossa concepção da vida e da de Thiago, era burrice. Por quê? Porque você ganhou tanto dinheiro. Minha gente, você ganhou tanto dinheiro. Você vai usar pros outros, nego. E a gente já parte pro capítulo 117, que
Os capítulos anteriores eles eram mais dedicados a explicar como que estava sendo desenrolada essa nova vida de Rubião. Ele, nessa imensa associação, o casal Palha meio que se submetendo a ele. Rubião, sem ter o que fazer com o dinheiro, começou a fazer várias grandes doações. E mais ou menos para o 117, a gente acontece de novo uma digressão. Que, como a gente já tinha dito, é quando o autor, né, ele para a narração para contar uma história que não tem nada a ver. Tipo a história das batatas. Não tem nada a ver. Só que agora não estamos falando de batatas. Exatamente. Mas viva as batatas. Viva as batatas. Faz o L. Faz o L. Que ele pega e conta uma história que não tem nada a ver, mas que no momento o contexto dela vai se encaixar com o da história. O dessa vez foi o quê? Que ele começa, né, com Era Uma Vez e tudo mais, e fala que uma mulher de uma cidadezinha, ela tem sua casa incendiada. De repente, passa um homem sóbrio, né, bêbado, e se depara com a casa pegando fogo, a mulher em prantos lá chorando e tudo mais, suplicando pela casa que ela possuía, sendo reduzida em cinzas, e ele pergunta a ela se a casa era dela. Daí a mulher, ainda chorando muito, responde que sim, que era o único bem que ela tinha. Ou seja, e depois de toda essa explicação dela, que era a única coisa que ela tinha, o homem, de forma meio que sem noção, vira para ela, pede licença para que ele pudesse acender o charuto dele em meio a todo o fogo do incêndio da casa dela. Ou seja, em mais esse trechinho, a gente percebe como Machado de Assis, nessa obra, ele quis destacar como a população em si, ou qualquer comunidade, a maioria da população, ela só faz as coisas para benefício próprio. Exato. Sem se importar, sem se importar com o outro. Tipo, a mulher tinha perdido tudo. Exato. A única coisa que tinha era a casa, estava pegando fogo, tudo que tinha dentro dela queimou junto. Daí um bêbado que, assim, chegou aleatoriamente, pediu licença e acendeu o charuto em meio a toda a desgraça. E ironizando. Da cara da coitada da mulher. A bichinha. Lá pelo capítulo 128, a gente tem Cristiano Palha tentando sair daquele mútuo de dívidas que ele tem com Rubião e aquela sociedade. Ele meio que faz uma mentira, mente para Rubião, falando que ganhou uma proposta excelente do banco e tudo mais, e que não vai precisar mais daquela sociedade, e desfaz totalmente a sociedade só em pró para ele ficar sem aquelas dívidas e acabar deixando todas as dívidas para Rubião, fazendo ele quase a falência. Ou seja, a gente se depara com o seguinte cenário. Rubião, que era muito bobinho ainda, ele fica lotado... Ainda ele fica lotado de dívidas, enquanto Cristiano Palha, ele de forma muito maliciosa e sagaz, ele acha uma maneira de escapar do acordo que ele tinha feito, desfaz a sociedade, ficando livre de qualquer dívida, enquanto o Rubião afunda dentro delas. Exato. Bom, e depois que o casal Palha ele desfez a sociedade, eles meio que começaram a selecionar de novo as suas amizades, o seu convívio, sempre procurando aquelas pessoas de alto padrão e tudo mais. Exatamente. E nisso a gente se depara com o afastamento de Rubião com o casal, mas também com alguns problemas que Rubião passou a ter. Sim, gente, ele enlouqueceu. Como a gente falou. Um sonho. E um dos delírios mais evidentes dele foi a dupla personalidade, entre muitas aspas, dele. Que ele começou a pensar que era Napoleão III. Tanto que ele mudou o corte de cabelo, mudou barba, etc. E pediu para o carinha deixar ele igual a Napoleão III. Idêntico. Também é apresentado que várias vezes ele saiu na rua gritando aquela frasezinha que a gente, né, destacou: ao vencedor, as batatas.
num som autoritário, de Exato. comandante, que era a Entregando visão, títulos diversos de nobreza para os outros. que era a visão que a gente tinha de Napoleão III. Exato. E por outras vezes ele era aquele homenzinho simples, calmo, discreto, que era o nosso querido Rubião. Ou seja, de fato, uma dupla personalidade. Exatamente, uma hora um, outra hora outro. Bom, e puxado lá para o capítulo 156, é apresentado como essas crises de Rubião, elas se tornaram mais agudas e menos espaçadas. Ou seja, ficaram mais intensas e o espaçamento de uma para outras. Tipo, às vezes ele pegava, mudava essa personalidade dele e logo depois ele acabava voltando para o estado de Ou seja, foi Rubião. se tornando mais frequente as mudanças. Por exemplo, antes era coisa de um dia sim, um dia não, e depois Foi era de hora hora sim, hora não, hora sim, hora não, hora sim, hora não, que ele sofria essa mudança. Então, lá pro capítulo 158, a gente conhece a nossa querida Dona Fernanda. Sim, gente, minha xará. Que era esposa do Dr. Teófilo, e ela foi uma das únicas pessoas que teve compaixão e demonstrou que queria tratar dele, queria tratar da doença dele, e sempre enfatizava isso, tentando trazer ele, dizendo, não, vamos se tratar, vamos tentar achar uma solução para sua doença. A relação que é apresentada de preocupação e de compaixão não chega a ser que nem a que é retratada pelo cachorro, que é o amor incondicional. Mas ela é uma das poucas figuras que demonstram realmente essa preocupação e que tenta de alguma forma ajudar ele ou meio que criar uma relação com ele sem buscar ser favorecida a partir disso. Foi o único ser humano mesmo que... É isso que pega e destaca a nossa querida Dona Fernanda, xará da nossa querida apresentadora Fernanda, dos demais personagens e das demais personagens, porque a gente vê Cristiano Palha, a corte mesmo em si, né, do Rio de Janeiro, todos eles sempre queriam usufruir do dinheiro. Do mesmo jeito foi com Sofia e Benedita, sua prima, que se relacionaram com ele, né? Apenas por interesse. Pelo interesse. Sempre, a maioria das vezes, em muitas obras, sempre retratam uma mulher que só quer usufruir do dinheiro do homem. Exatamente. Uma mulher que só quer, vamos dizer assim, vaidades, etc. Sendo que a maioria das vezes é diferente. Hoje em dia é diferente, não sei se na época não era, mas sempre é retratado as mulheres como elas sempre querem algo em troca do homem, diferente de Fernanda, que queria mais. Diferente de Fernanda, que queria. Essa também. Essa também, tá? Que queria mais que ele ficasse bem e não recebesse nada em troca. Mas, como tu me fala, não chegou a ser que nem uma mãe condicionando o cachorro. Então, por mais que ela ficasse sempre naquela ideia... Foi mais, de fato, a questão da empatia. Exatamente. Sempre ela fica, ele tá ficando meio lelé. Lelé não. Totalmente. Ele tá meio coisado da cabeça. Olha, vocês tá se tornando mais frequente. Vocês têm mais intenso o resto da grana que ele tem pra tratar ele, pra ele ficar bom. E o povo que, não, quero não. Mas ela nunca pegou e, quis dar o pontapé inicial para esse tratamento dele. Então, é por isso que ela não pode ser considerada uma figura, assim, de realmente compaixão pura, que nem um cachorro. Mas se destacou muito em comparação aos outros personagens. Exato. No capítulo 165, de novo é apresentada essa questão da preocupação da Dona Fernanda com a situação do Rubião. Também é apresentado de como as pessoas pegaram e começaram a se afastar dele, com base ele foi ficando mais pobre. Mas voltando, né, a Dona Fernanda pegou e percebeu, ele está endoidando, né? Aí ficou martelando na cabeça do Cristiano Palha, olha, vai, trata ele, ajuda ele. E ele, não, velho. E querendo afastar ele da sociedade, tanto que ele fez isso. Ele tirou ele do meio das pessoas grandes, né, da corte do Rio de Janeiro, e colocou ele num cantinho bem isolado, para que não ficasse tendo essa dor de cabeça. Para que a Dona Fernanda parasse de encher o saco dele, né? Com essas preocupações, já que ele não tinha meio que tempo para isso.
E assim a gente vê que, de fato, nunca teve aquele. Então, a gente vê que, de fato, o Cristiano nunca teve aquele olhar de fato, amizade que Rubião tinha pra ele. Era realmente questão de interesse, que ele nunca, de fato, se importou com o amigo. Porque se ele tivesse, pelo menos, se importado um pouquinho, ele teria pensado, Vou tratar ele. vou tratar ele. E, de toda forma, eu acho que, na minha opinião, Humilde. se ele tivesse tratado do amigo, poderia ser que Rubião tivesse investido o resto do dinheiro dele em alguma coisa e eles tivessem compartilhado ainda um pouquinho da fortuna, entre muitas aspas, que ele poderia ter. Ou seja, a gente percebe que nem sempre aproveitar do outro assim de forma absurda, sem contribuir em nada, favorece. Porque Exato. levando para esse outro ponto de vista, ele realmente poderia ter desfrutado Exato. alguma coisa e ter ajudado ele. E se ele tivesse, assim, pensando alto se ele tivesse investido, tivesse ajudado o Rubião desde cedo, desde que eles se conheceram, Rubião poderia ter, de fato, investido, eles poderiam ter criado empresas e tudo mais, e terem realmente virado uma sociedade que se ajudaria e não... E que geraria bastante lucro. Exato. Seria um lucro de longo prazo, de fato. Teria que demandar muito tempo, mas é aquela coisa. Dinheiro que vem fácil, vai fácil Exatamente. também. Bom, a gente também se depara com um episódio onde aparece um personagem que é muito importante no decorrer da história, que é um garotinho que a gente pode chamar de Olindo. De Olindo. Não porque seja de Olinda, mas é de Olindo. Que acontece o quê? Ele é salvo por Rubião de um atropelamento. Se apelidou de Deolindo. Pronto. No meio, assim, enquanto o Rubião estava tendo mais um dos surtos psicóticos dele e que andava pelas ruas gritando, o Deolindo pegou e não reconheceu o Rubião, né? Já que ele estava de um jeito bem deplorável. E começou a ofender o Rubião, assim como toda a população. Mas os pais do Deolindo pegaram e reconheceram o Rubião, além do mais. Foi ele que salvou o filho deles de ser morto. Daí eles pegaram e tiraram o menino do meio daquela população. Porém, eles não repreenderam o menino por ter feito aquilo, não alertaram. E a gente vê uma crítica nisso, né? Porque eles poderiam ter ajudado e muitas pessoas, infelizmente, na sociedade veem algo ruim acontecendo, veem uma tragédia acontecendo e mesmo podendo ajudar, eles meio que deixam pra lá porque não é problema deles, não prejudicaria eles se aquilo continuasse acontecendo. Ou seja, né, fica essa perspectiva que muitas vezes a gente vê o que está acontecendo de errado, sabe o que é o certo, mas a gente prefere ir pelo que é mais fácil. Exato. Eles poderiam realmente ter repreendido o menino, orientado e tudo mais, mas eles preferiram só permanecerem calados e tirar o menino do meio daquela multidão. Bom, minha gente, e lá, né, a gente vai dar um avanço bem grande, lá para o capítulo 185, finalmente o Rubião, ele é internado. Assim como Van Gogh foi pro hospício. Exatamente, Rubião não foi melhor que ele, parou lá também. Exato. Depois de todos os surtos de dupla personalidade que ele estava tendo, a população meio que reconheceu que ele precisava de tratamento, né? Ele saía gritando nas ruas, que nem Napoleão III, e o povo percebeu que aquilo era um perigo e meteu ele dentro de um hospício. Exato. Só que o que é que aconteceu em 1993? O que aconteceu? O nosso querido e maravilhoso decidiu fugir do hospício. Eu entendo ele um pouco. Mas ele decidiu fugir e ir para a sua querida e maravilhosa cidade natal. E de acordo com os enfermeiros do hospício, se ele tivesse continuado tudo certinho, ele poderia sim ter obtido a cura, ele poderia ter sido tratado, ficado melhor. Ele poderia Duvido não ter muito, virado... duvido. Duvidamos. Mas ele não teria virado Napoleão, né, galera? Exatamente, ele teria colocado de volta os parafusinhos no lugar certo. Exato. Mas a loucura já estava em outro estágio. O consumindo. Exatamente. E ele pegou e acabou fugindo para sua cidade natal. Exato. De origem, Barbacena. Bom, minha gente, daí já mergulhando assim de cara no desfecho. Após Rubião pegar e retornar para Barbacena, sua cidade natal,
ele sai pelas ruas, assim como no Rio de Janeiro, incorporando Napoleão III, gritando, ao vencedor as batatas e tudo mais, do mesmo jeitinho, já que ele não tinha completado seu tratamento. Daí, a nossa querida Angélica, lembram dela? Lá no comecinho do livro, que tinha ganhado o cachorro e perdeu quase no mesmo momento. Não deu nem tempo dela colocar ração assim no potinho. Gente, nem ração nem água. Ela não teve nem tempo de colocar a comida do cachorro, perdeu o E cachorro. acabou perdendo o cachorro. Ela reconheceu Rubião e acabou acolhendo ele. Por conta que, assim, Angélica era a comadre dele, né? Exato. Tinha muita compaixão e humildade para com o Rubião. Acolheu ele, aceitou, né, ajudar ele e tudo mais, já que ele estava numa situação bem precária. Só que ele, como já estava com todos os parafusos perdidos, né, não era nenhum, era todos. O sistema inteiro é bugado. Ele saiu desesperado pelas ruas, gritando, tal. E o cachorro, né, nosso Quincas Borba, cachorro, ele, por ser muito apegado a Rubião, ele pegou e foi junto com ele. Nesse processo, nosso querido protagonista morre. E o cachorro, como eu estava conversando aqui com Fernanda, não só pelas condições que o cachorro estava, ele estava fraco, sem comida, ele não tinha um canto para ele ficar. Infelizmente, maus tratos. Mas, exatamente, mas também pela tristeza que ele tinha, já que ele amava muito Rubião, mas não era recíproco. Exato, e ele não podia demonstrar esse amor, vamos se falar assim. Exato. Ele tentava demonstrar de toda forma, mas Rubião rejeitava aquilo. Então, meio que, além de morrer pelas situações precárias que ele estava, ele também morreu pela falta de amor e pela falta de poder dar aquele amor que ele tinha. Exatamente. Daí, a gente chega ao fim dessa história, dessa obra magnífica que é Quincas Borba. A gente recebeu a indicação. A gente recebeu a indicação do livro. Não esperávamos que fosse tão profundo. De fato, eu pensava que seria uma história boba sobre um cachorro. Não acreditava que ia ter essa vibe. Exato, toda. Eu não acreditava que eu ia sentir tanto apego a um cachorro e eu ia sentir tanta raiva de um casal. De um casal. Por quê? Porque só quer usufruir. Mas eu também não pensava que eu ia de fato perceber que o amor é algo muito complexo e que de fato o ser humano não está preparado para isso. Exato. E nem todos podem dar esse amor. E fica a reflexão do livro, né? O que o livro nos deixa. O tema do livro, o título, sim, é Quincas Borba. Mas ele está falando de qual? Nós temos dois. Quincas Borba, homem, ou aquele ricaço, né? Milionário, que pegou sua irmã ia se casar com seu melhor amigo, né? Que apareceu lá no comecinho, que tinha um melhor amigo que também era cachorro e que logo depois morreu, ou Quincas Borba Cão, que passou por todo o processo do livro, que sofreu muita coisa, mas permaneceu com seu amor puro. Que foi a figura de amor verdadeiro e compaixão. Exato. Então a gente se vê nessa dúvida de qual que ele estava realmente falando. Exato. Bom, minha gente, agora a gente vai fazer como se fosse a análise da relação entre essa obra tão marcante que é Quincas Borba, né, de Machado de Assis, com a escola literária que ela está inserida, que é justamente o realismo, e apresentar alguns tópicos que assim são indispensáveis para essa apresentação. Exato. O realismo, ele sempre busca representar a nossa vida cotidiana e as relações sociais de forma objetiva. Em Quincas Borba, é muito representado isso com o casal Palha, com a relação da comadre, no caso Angélica, a relação entre os homens que se apaixonam por Sofia Palha, também sobre Fernanda, minha Fernanda, a chará dela. Xará. Também, nesse contexto, né, tem a análise psicológica dos personagens. E que a gente não consegue, né, não comentar
é o nosso protagonista Rubião. No início, ele tava, tipo, bonzinho da cabeça, Bem né? de vida. Bem de vida, bonzinho da cabeça. Depois que ele conseguiu tudo isso, ele passou por um longo processo e logo enlouqueceu. Tanto que foi internado em um hospício. Ou seja, a gente vê que tinha essa estabilidade psicológica entre eles. Exato. E a obra, ela faz uma crítica material, uma crítica ao materialismo. E também pela busca de status. E realmente a gente vê isso no Casal Palha, já que eles visavam Rubião não como amigo, não como algum companheiro na sociedade, e sim mais algo para busca de status entre eles. Eles não queriam a amizade de Rubião em si, eles queriam mais o dinheiro e usufruir do que eles poderiam de Rubião. E também a gente vê No caso do nosso querido coleguinha Exato. Deolindo. que os pais deles negligenciaram a criança, entre muitas aspas. Por Não quê? literalmente a criança, mas a Exato. situação deles ignorarem como a criança tratou. Exato. O salvador Eles da não- vida dela. Eles não repreenderam a criança, eles não falaram quanto aquilo era errado. Eles só tiraram a criança de perto, ignoraram aquela situação. E bem possível, a criança, na atualidade, quando ela crescesse, ela não veria aquilo como errado. Ela veria aquilo como certo e possivelmente faria com outras pessoas, se fosse possível. Outro exemplo interessante de crítica é a que é feita à Dona Fernanda. Que por mais que ela tivesse todas as boas intenções, ela Não se conservou. não foi atrás de ajudar. Ela meio que só deu o palpite dela. Exato. E isso reflete em muitas pessoas hoje em dia que elas querem realmente que a coisa aconteça, porém elas não Dão um passo. não dão o primeiro passo para aquilo acontecer. Elas meio que ficam dependendo dos outros. Ela era uma mulher de classe alta, tanto que era mulher do doutor Teófilo, né? Uhum. E ela poderia ter contribuído mais, porém não houve essa iniciativa dela. Daí tem outra característica muito marcante que é o estilo objetivo. Nas obras de Machado de Assis, ele não busca essa romantização nem essa idealização das ideias. Ele sempre vai direto assim, em uma linguagem clara, objetiva e concreta. Ele não fica com muito arrudeio, ele vai no essencial. Exato. E uma característica muito marcante na obra, e também refletida na visão crítica do autor, é o uso da ironia. Sobre o Em todo momento. Exato, em todo momento. Sobre os comportamentos da sociedade, o comportamento humano e etc. E também a gente vê uma ironia muito grande em o nosso querido e maravilhoso protagonista. Que, como a gente bem tinha mencionado, né? Uma das que mais marcou, inclusive na apresentação a gente mencionou. Exato. Que ele, por conta da ambição, ficou pobre e meio lelé da cuca. Meio não. Totalmente. Então, galera, foi isso o nosso podcast. Esperamos que você tenha conseguido absorver um pouquinho Exato, sobre das nossas ideias e também do sobre que a o gente livro. entendeu sobre o livro. E sobre essa história interessante e extremamente marcante de Machado de Assis e as críticas que ele fez nesse livro. A gente também queria agradecer ao nosso querido professor Fernando por ter nos dado essa indicação de livro. Foi uma obra que superou as nossas expectativas. Exato. A gente não esperava que ela fosse ter essa pegada tão marcante, tão E que profunda, de fato né? fizesse a gente refletir sobre muitas coisas, né, Thiago? Exatamente. A gente também não imaginou que ela traria tantas críticas a respeito de tantos problemas sociais, porque nem sempre os livros eles vêm com essa perspectiva, mas ela trouxe vários temas que devem ser discutidos. Exato. E foi uma ótima experiência de leitura, né, de reflexão também. E a gente amou de verdade, professor Fernando. Muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores que estiverem nos ouvindo nesse podcast. Exato. E aguardem os próximos episódios, próximas recomendações e tudo mais. Tchau!